Boa tarde, crianças. Tudo bom com vocês? Olha aqui a tia Ceisa passando para avisar para vocês que as nossas aulas, né, no momento serão assim, né, à distância, devido a essa pandemia que está aí no nosso estado, não é? Então, as nossas aulas serão assim. Mas eu creio, em nome de Jesus, que não será por muito tempo. Já já nós estaremos, juntinhos na sala de aula, se Deus quiser. E hoje, nós vamos começar com a correção das atividades anteriores, certo? E hoje nós vamos fazer a correção das atividades de língua portuguesa, certo? Então, abra aí o seu livro na página 65, na matéria de português. Então, esse assunto fala das melhores profissões do mundo, né? E falar em profissão, na semana passada comemoramos o Dia do Trabalhador. Eu quero parabenizar as mamães, os papais, né, que trabalham em casa, fora de casa, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, certo? E falando em profissão, qual é a profissão que você quer ter quando crescer, certo? Então vamos lá para a leitura inicial aqui. As melhores profissões do mundo, na página 65, né? Nós temos aqui as mais bizarras, que são as atividades que você nunca imaginou, né, que alguém poderia ser pago para fazer, né? E aqui do nosso livro nós temos algumas. Nós temos aqui o escultor de Lego. O escultor de Lego é uma profissão muito construtiva. É a de montador profissional de modelos para a empresa dos blocos coloridos, né? A Lego contrata pessoas que se dedicam a criar e dar vidas a cidades, castelos, personagens, animais e entre outras figuras. É claro que existe o lado ruim desse emprego. Para conseguir a vaga, o candidato tem que ser rápido no gatilho dos blocos. Você gostaria de ter uma profissão dessa? De ser um escultor de Legos? Vamos para a página 66, né? Nós temos o testador de toboágua, né? Precisa de formação? Não. É uma carreira cheia de altos e baixos, né? Uma empresa produz escorregadores aquáticos. Tem um testador oficial, né? Ou seja, antes desses toboágua irem, né, para o mercado, né, para o consumidor, para a pessoa que vai utilizar, antes disso ele é testado, né? Apesar de ser divertido, o serviço requer um olhar afiado para os detalhes. É necessário avaliar quanta água circula pelo brinquedo, a velocidade, a segurança e como é a chegada. O salário vale a pena, cerca de 160 mil por ano. Nós temos também o testador de videogame profissional, né? Formação exigida, programação e design. Quem diria que explorar mundos virtuais, né, se tornaria uma profissão? Pois é, né? Você gostaria de ser um testador de videogame profissional? Também nós temos as profissões do futuro, né? Nem tudo que é importante hoje também será daqui a alguns anos. Vale a pena saber quais áreas vão precisar de profissionais, né? Gerente agrícola. A agricultura está cada vez mais moderna, usando tecnologia avançada e métodos industriais para produzir alimentos e outros produtos. Vamos aqui para a página 67. Biomédico, né? Uma profissão muito importante. Não que as outras não sejam, né? Mas biomédico é uma profissão que está aí, né, cada vez mais necessitando de profissionais. O biomédico ele é um pesquisador especializado em doenças causadas por micro-organismos. Pode trabalhar na indústria farmacêutica ou com saúde pública. Em tempos de zika, dengue
e HN1 será muito requisitado. Gente, e nesse momento de pandemia, desse novo Covid-19 aí, né? Os biomédicos, acredito que estão trabalhando incansavelmente, né? Procurando encontrar uma vacina, a cura, né? Então, esses profissionais devem estar trabalhando incansavelmente, né? A biomedicina está aí, eles quem estudam, né, os micro-organismos para que possam tratar, né, de doenças virais. E em 2009 para 2010, nós também tivemos uma pandemia, né, que foi a gripe H1N1, conhecida também como influenza A ou gripe A, né? No aninho que vocês nasceram, também nós estávamos em meio a uma pandemia, que também matou muitas pessoas, né? E nesse momento também estamos vivendo uma mesma situação com esse vírus que está aí, que é necessário ter os cuidados, né? Ficar em casa, fazer aquela higienização necessária, só sair mesmo se for realmente necessário, né? Então nós temos também as profissões mais felizes. No ranking organizado pela revista Forbes, os profissionais que trabalham diretamente no apoio a outras pessoas se saíram melhor. Bombeiro, apesar de nem sempre receberem altos salários, são os mais próximos que se chega de um super-herói na vida real. Imagina a adrenalina de salvar vidas, né? Fisioterapeuta, melhores faculdades, Unifor, Ceará, Unifal, Minas Gerais. Geralmente é acionado em momentos difíceis na vida de uma pessoa, após um acidente ou uma cirurgia. Ajudar o paciente a transpor obstáculos estabelece laços profundos de gratidão e respeito. Gente, aqui no nosso livro nós temos algumas profissões, mas tem profissões aí inúmeras, incontáveis, que são muito importantes, né? Então, nós vamos aqui para a interpretação do texto, na página 68. Vamos lá. Na interpretação escrita, diz assim: qual é o título da reportagem que você leu? Isso mesmo, as melhores profissões do mundo, né? Se você colocou essa resposta, está correta. Você concorda com a afirmação do autor de que as profissões citadas na reportagem são as melhores do mundo? Se você acha que essas profissões são as melhores do mundo, daí a resposta é pessoal. Se você acha que tem mais alguma que você considera melhor do mundo, você também pode deixar registrado. Terceira questão. O título de uma reportagem geralmente é seguido de um pequeno texto chamado linha fina ou olho, que nós já estudamos sobre isso, né? A. Identifique e sublinhe a linha fina na reportagem. Né? Você vai aqui no texto, lá na página 65, aí você vai sublinhar a linha fina do texto, que é aquele pequeno texto que fica abaixo do título, né? Ou seja, você vai sublinhar aqui. Show crise vocacional. Já que ter um emprego é necessário, por que não unir o útil ao agradável? Conheça ocupações diferentonas ou empregos comuns que prometem boa grana, carreira estável ou, quem diria, felicidade. Você vai sublinhar essa linha fina, né, ou olho, como é chamado esse texto que fica abaixo do título. Na B, assinale as funções da linha fina. Qual é a função da linha fina? Ampliar a informação apresentada no título, repetir as informações apresentadas no título ou apresentar uma ideia do que será tratado no texto. Se você marcou o primeiro quadrinho e o último quadrinho, está correto, né? A função da linha fina é exatamente isso: ampliar,
né, a informação apresentada no título e apresentar uma ideia do que será tratado no texto. Vamos para a 69. Quarta questão. A reportagem é organizada em algumas partes que recebe o nome de intertítulos. Identifique-os e contorne cada um deles. Então, qual é, aqui voltando para a página 65, se o meu título é As Melhores Profissões do Mundo, quais são os subtítulos? Porque dentro da reportagem eu vou falando de vários subtítulos. Então, aqui, o subtítulo que você vai, circular, são aqui, as mais bizarras, as do futuro e as mais felizes. Se você contornou esses 3 subtítulos, está correto. Quinta questão. Contorne cada uma das profissões do quadro de acordo com a legenda, indicando a qual categoria elas pertencem. Você vai circular de amarelo, mais bizarras, de verde, as profissões do futuro, e de azul, as mais felizes. Gerente agrícola, qual seria? Isso mesmo, verde, né? Profissão do futuro. Escultor de Lego, exatamente, amarelo, as mais bizarras. Bombeiro, de azul, as mais felizes. Fisioterapeuta, de azul, as mais felizes. Biomédico, de verde, né? Profissão do futuro. Testador de toboágua, de amarelo, profissões mais bizarras. Testador de videogame profissional, de amarelo, ok? Sexta questão. Quem é o autor da reportagem lida? Isso, Diogo Antônio Rodrigues. A reportagem que você leu foi publicada em uma revista? Onde mais é possível encontrar reportagem? É possível encontrar mais reportagens em jornais impressos ou veiculados na internet, em sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. Na 8ª questão. Na reportagem há um trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Localize esse trecho e anote-o a seguir. Atividades que você nunca imaginou que alguém poderia te pagar para fazer, né? Essa é a resposta. Atividades que você nunca imaginou que alguém poderia te pagar para fazer. Questão 9. Por que as palavras ranking, videogame e design foram escritas com uma grafia diferente? Exatamente, porque são palavras de origem estrangeiras, ou seja, que não fazem parte do vocabulário da língua portuguesa. Vamos para a página 70. Leia a verbete a seguir, que apresenta algum significado da palavra bizarro, né? Eu tenho aqui bizarro, é um adjetivo, gentil, garboso, esquisito, né? Então, aqui na linha diz assim: com qual desse sentido o termo bizarro foi empregado na reportagem que você leu? Na reportagem que você leu, a palavra bizarro quer dizer o quê? Garboso, esquisito, gentil. O que é que você acha que essa palavra quer dizer lá no texto? Exatamente, ela tem um sentido de esquisito. Então, a resposta é esquisito.
Questão 11. Releia os trechos a seguir e observe os termos em destaque. Show, crise vocacional. Conheça ocupações diferentonas ou empregos comuns que prometem boa grana. Sabendo que essa reportagem foi publicada em uma revista destinada ao público jovem, por que o autor empregou esse tipo de linguagem? Assinale as alternativas corretas. Essas palavras que estão em destaque, né? Show, diferentonas e grana. Para se comunicar mais facilmente com o leitor, já que é um público jovem, você acha que sim? Ou foi para aproximar o conteúdo do texto ao público? Ou para mostrar como as palavras em destaque são escritas? Se você marcou o quadrinho, o primeiro quadrinho do segundo, está correto, né? A reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela é veiculada em revistas, jornais impressos, sites e blogs, programa jornalístico de TV e de rádio. Apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome do seu autor. Vamos aqui para a locução verbal. Página 71. Agora você vai estudar a combinação de 2 ou mais verbos com valor de 1. Leia a pergunta a seguir. O que você vai ser quando crescer? A palavra vai ser, está em destaque aí na frase. As formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual das formas verbais abaixo, sem alterar o sentido da frase? Vai ser quer dizer seria, tinha sido ou será? Exatamente, será. Se você marcou será, está correto. O sentido principal que as formas vai ser expressam é o sentido de ir ou de ser. Exatamente, de ser. Se você marcou, está correto. Em vai ser, qual das formas verbais indica o tempo da ação? Que tempo é indicado? Então, a ação é vai, Você vai colocar a resposta vai. E o tempo da ação que está sendo indicado é o quê? Futuro, ou seja, você ainda vai ser, você não foi ou você não é. Então, você vai ser, que é o tempo de futuro. Você vai colocar a resposta vai e do ladinho, tempo da ação, futuro. Vamos para 72. Observe as capas de livro a seguir, Você vai contornar as locuções verbais apresentadas nas capas acima. Na primeira capa do livro, quem vai salvar a vida? Você vai circular vai salvar, que são as locuções verbais. No livro, vou ganhar um irmãozinho, a locução verbal é vou ganhar. Você vai circular a palavra, vou ganhar. No livro, quem vai ficar com o pêssego? Você vai circular vai ficar. Tudo vai dar certo. Você vai circular vai dar, Se você circulou, então está o quê? Correto. B. Qual é o verbo auxiliar de cada locução, O verbo auxiliar é aquele que vem antes do verbo principal. Então, nós temos ali no primeiro livro, vai. No segundo livro, vou. No terceiro livro, vai. E no quarto livro, vai. Ou seja, nós temos duas
dois verbos auxiliares aí na locução verbal. É vai e vou. 2. Escreva o título das capas acima, substituindo as locuções verbais por apenas uma forma verbal com a mesma ideia. Veja o exemplo. A. Vou ganhar um irmãozinho. Se você vai ganhar o irmãozinho, está no tempo do futuro, então você o quê? Ganharei um irmãozinho. B. Quem vai ficar com o pêssego? Então vai ficar quem ficará com o pêssego. C. Tudo vai dar certo. Então vai ficar tudo dará certo, né? Todas essas locuções verbais estão no tempo futuro. Então vou ganhar, ganharei. Quem vai ficar, quem ficará. Tudo vai dar certo, tudo dará certo. Página 72, 73. O verbo e as pessoas do discurso, né? Você fez a leitura, minha sombra, então vamos lá. Na questão B aqui, né? A questão A, o que você achou desse poema? Comente com os colegas, né? Não foi possível porque não estávamos em sala de aula, né? Mas vamos aqui para B. Releia a terceira estrofe do poema e sublinhe de amarelo a forma verbal que se refere à ação da pessoa que fala no poema. Terceira estrofe, né? Eu subo em árvore, ela desce escada, né? Qual é a ação que se refere da pessoa que fala no texto? Da pessoa que fala no poema? É o eu subo ou ela desce? Subo, você vai sublinhar de amarelo a palavra subo, né? Que é a ação de quem está falando no poema. E de verde, você vai sublinhar a forma verbal que se refere à ação da sombra. Então, a sombra, ela sobe ou ela desce a escada? Ela desce, né? Então, o que acontece? Você vai sublinhar de verde. C. As formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes pessoais eu e ela. Que pessoa do discurso cada um desses pronomes representa? Vamos lá. O pronome eu, né, representa a primeira pessoa do singular. O pronome ela representa a terceira pessoa do singular. Nós temos lá a tabelinha, lá nas páginas anteriores, que tem lá que você, com certeza você foi procurar lá, pesquisar lá, né, sobre as pessoas do discurso desses pronomes. Vamos para 74. Conjugação verbal. Primeira questão. Leia os verbos abaixo, analisando a terminação de cada um deles. Cantar, correr e rugir. Qual é a diferença entre as terminações dos verbos acima, né? O primeiro verbo termina em ar, o segundo termina em er e o terceiro em ir. Note que cada um dos verbos cantar, correr e rugir possui uma terminação diferente. São essas terminações que indicam a que conjugação ou grupo cada verbo da nossa língua pertence. Dentro desse quadrinho amarelo, né, vamos ler aqui. Os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Os verbos se modificam, né,
indicando a pessoa do discurso ou pessoa gramatical, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, a que se refere. Atividade, primeira questão da página 74. Complete as frases inserindo o pronome de acordo com a forma verbal. A. Gosto de aprender sobre as profissões. Quem é que gosta de aprender sobre as profissões? Eu, né? O pronome aqui na A é eu. B. Gostamos de aprender sobre as profissões. Qual seria o pronome? Nós, né? Nós gostamos de aprender sobre as profissões. C. Gosta de aprender sobre as profissões. Pode ser ela, ele ou você, né? D. Gostam de aprender sobre as profissões. Quem seriam, né, os pronomes verbais? Eles, elas ou vocês. Vamos para 75. Complete o quadro a seguir, classificando os verbos cantar, correr e rugir de acordo com as 3 conjugações. Primeira conjugação, cantar. Segunda conjugação, correr. Terceira conjugação, rugir, né? Vamos aqui para a atividade. Primeira questão da página 75. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Observe o primeiro quadro, o segundo, o terceiro e o quarto tem aqui um texto. Eu comi o último pedaço de pudim. A. Descreva com um adjetivo como o Woodstock se sentiu. No primeiro quadrinho, como era que ele estava se sentindo? Feliz, contente, alegre. No segundo quadrinho, como ele se sentiu? Sério, assustado, né? A gente vê aí pelos desenhozinhos, pelos pontos que aparecem. No terceiro quadrinho, ele apareceu o quê? Bravo, furioso, decepcionado. Vamos para 76. B. O que você acha que o Woodstock saiu falando da casinha do Snoopy? Isso aqui é uma resposta pessoal. Você vai imaginar o que foi que ele saiu falando. E por quê? 2. Releia a fala do Snoopy e responda as questões a seguir. Eu comi o último pedaço de pudim. A palavra em destaque é uma forma verbal de qual verbo? Né? Comi, de qual é o verbo? Comer, né? Da segunda conjugação. Comer. Esse verbo pertence a qual conjugação? A segunda conjugação, né? Porque termina em er, né? Você vai colocar lá na B, segunda conjugação, porque termina em er. C, a forma verbal em destaque na frase acima indica o quê? Presente, passado ou futuro, né? Comi. Comi quer dizer o quê? Que eu já comi, que eu estou comendo ou que eu ainda vou comer, né? Você vai marcar isso, é presente, passado ou futuro. Se eu comi, é lógico que é passado. Você vai marcar aí o X no quadrinho que diz passado. D. Reescreva a frase a seguir, alterando a forma verbal em destaque de acordo com as pessoas indicadas. Eu tenho aqui, eu comi o último pedaço de pudim. Você vai reescrever a frase colocando nós. Nós comemos o último pedaço de pudim. Eles.
Você vai reescrever a frase da seguinte forma: eles comeram o último pedaço de pudim. No pronome aqui, ele, né? Ele comeu o último pedaço de pudim. Vamos para 77. Texto expositivo, né? Esse texto expositivo, né? Nós não passamos, né? Então, a partir dessa correção, você pode assistir esse vídeo várias vezes, o tanto de vezes que você quiser, certo? Para você fazer a sua correção aí bem direitinho, somente da língua portuguesa de hoje. E a atividade em relação a essa correção será lá na página 82. Aqui, ó, na página onde tem aqui, ó, mais atividades, né? Nós vamos fazer uma revisão de tudo que foi estudado nesse módulo na língua portuguesa. Então, será a página 82, 83, 84, 85 e 86. Combinado? Então, você vai realizar essa atividade aqui hoje, dessas páginas, ok? E a tia quer ver o retorno dessa atividade aqui que você fez, tá certo? Você vai fazer sua correção lá, pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário para você ir fazendo a correção. E qualquer dúvida, pode chamar a tia no privado, viu? Que aí a tia vai esclarecendo suas dúvidas, certo? Então, hoje é a correção de língua portuguesa e a revisão, né, da atividade do livro durante todo o módulo, tudo que foi estudado, ok? Então, a tia aguarda retorno de vocês, certo? Tenham uma boa tarde. Eu também quero dizer que a tia tá morrendo de saudade. A tia não vê a hora da gente ter as nossas aulas presenciais de novo. Mas, por enquanto, tem que ser assim, ok? Então, mais uma vez, eu parabenizo aí os trabalhadores, a mamãe e o papai, certo? E estamos aqui, ó, juntinhos aqui, mesmo que seja virtualmente, certo? Mas vai dar certo, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena oração, tá certo? Pra gente agradecer por esse momento. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Jesus amado e Jesus querido, abençoa toda a nossa família, Pai, guarda, nos dá saúde, nos livra, Senhor, de todo mal. O Senhor possa abençoar cada criança, cada lar, Senhor, que aí está, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada familiar, Pai. E também, Pai querido e Pai amado, que tudo isso, meu Deus, possa passar, meu Deus, para que nós possamos retomar, meu Deus, as nossas atividades, a nossa vida, Pai, normal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, até amanhã.